Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal 3005. Essa é uma noite muito especial, porque nós estamos fazendo a estreia do programa Caminho para a Iniciação, um programa idealizado pelo professor Walter e apresentado por ele. E hoje também temos uma convidada muito especial, que é a nossa irmã e amiga Carol Borges. E o tema do programa de hoje é Ciência Iniciática das Idades. Antes de passar a palavra para os nossos apresentadores, eu peço a todos que, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, curta o vídeo e ao longo da apresentação participem deixando a sua pergunta ou seu comentário aí no chat, que ao longo da programação eu vou intervindo e passando a pergunta para eles. Professor, uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor Carol. Boa noite a todos. Boa Prazer noite, estar aqui. Então a palavra está com vocês. Comece, professor. Eu, como sempre inicio e termino, eu digo luz, paz e amor para todos, né? Começando a nossa apresentação. Como o Alan disse, estamos numa nova fase de apresentação, né? Inclusive, estabelecemos um novo nome, né? Eu só queria fazer apenas um comentário muito importante. O nome deste nosso trabalho agora, né? Todo sábado, é Encontro, Caminho para a Iniciação. Na verdade, Caminho para a Iniciação. Isso. Veja bem, eu só queria explicar o seguinte: não é caminho da iniciação, é caminho para a iniciação. Então, é um trabalho desenvolvido para dar informações a quem não entrou ainda no caminho da iniciação para entrar. Então, essas informações vão se absorvendo, não é isso? Até que a pessoa passa do caminho para a iniciação, ela passa para o caminho da iniciação. Agora, é claro que também a título de informação, muito importante, a iniciação não é feita sozinha, a pessoa não pode fazer iniciação sozinha. Ela, conforme o nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, a iniciação tem que ser feita obrigatoriamente, necessariamente, numa escola iniciática, não é isso? Então, no nosso caso, é a Sociedade Brasileira de Eubiose. Por quê? Porque a iniciação exige... a iniciação não corresponde apenas a informações que nós vamos adquirindo, não. Informações, sim, mas também a transformação interna. E essa transformação interna tem que obedecer uma linha iniciática que é justamente correspondente a tudo aquilo que as hierarquias têm produzido através dos milhões de anos, né? E corresponde à ciência iniciática das idades. E, além disso, para complementar esse pensamento inicial, a iniciação, conforme o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, tem 3 pilares importantes, né? Que é justamente o templo, a escola e o teatro. Então, necessariamente, para haver uma iniciação, a pessoa tem que ter uma comunicação com atividades templárias, não é isso? Tem a escola, que ela participa, e tem depois também o teatro, que é a participação da pessoa no mundo objetivo. Não é isso? Nós estamos num momento diferente do planeta Terra, né? Em que nós estamos agora fazendo tudo via online, não é isso? Por motivos óbvios, né? Mas é claro que todos aqueles que quiserem entrar na Sociedade Brasileira de Eubiose, aí sim, para fazer a iniciação, né? Não é o caminho para a iniciação, ela vai fazer o processo de iniciação. Ela vai ter toda a informação necessária para, mesmo online, ela fazer a parte templária, se incluir dentro da parte templária
e incluindo a escola, que faz parte das aulas, né? Que são dadas, né? Em muitos departamentos no Brasil, e também aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Eu devo salientar que existe no Brasil uma variedade muito grande de escolas, né, que dão um ensinamento da eubiose conforme os critérios do professor Henrique José de Souza. Então, o nosso trabalho é esse aí: encontro, caminho para a iniciação, fornecer elementos para que a pessoa que não se decidiu ainda se decida, sim ou não, entrar no caminho da iniciação. Aí é o livre-arbítrio que vai determinar. Hoje nós temos aí a presença da nossa querida irmã Maria Carolina Borges de Almeida, né? Ela vai enriquecer com seus conhecimentos tudo que for dito aqui, né? Então, é muito importante essa questão. Nós iniciamos desde alguns 2 meses atrás, iniciamos eu apresentando palestras minhas, né? Palestras minhas. Mas agora foi ampliado. De vez em quando, algumas palestras, né? Posso fazer, mas vamos pesquisar, ampliar os horizontes, pesquisando material da eubiose, material da HPB, né? Da Helena Petrovna Blavatsky, e livros de budismo, etc., para dar uma abertura maior a todo esse conhecimento. Acho que isso vai ser muito interessante para todos, né? Para aumentar esse conhecimento. Então, o tema de hoje realmente chama-se Sabedoria Iniciática das Idades. Isso, para início, né? E, como consta aqui do material que eu disponho, né? Que é o material da eubiose, né? Da eubiose, e que foi amplamente pesquisado por pessoas muito estudiosas, etc., né? Material compilado por eles, né? E começamos por um tema muito importante nos tempos atuais, que é justamente o que se chama egrégora, uma coisa muito importante, né? Então vamos começar por aí. Depois a gente vai seguindo e vai penetrando em outros conhecimentos, outros caminhos, para dar uma visão geral do caminho para a iniciação. Então, podemos começar dizendo o seguinte: como sabemos, a Terra é um globo que está em formação, né? Apesar de ter muitos bilhões de anos, mas ainda ela tem um caminho muito extenso ainda a ser percorrido, muito extenso a ser percorrido. Desse modo, tanto ela quanto seus habitantes, nós, né, e outros, né, não só nós, habitantes, mas habitantes do reino mineral, vegetal, animal, etc., né, estão sujeitos a transformações, que é a coisa que acontece no universo. Por isso, a Terra, como a natureza, está sujeita a cataclismos, a uma série de movimentos sísmicos, do mesmo modo que os seus seres têm que mudar muitas vezes de corpo. Assim, os seres e a natureza, como linhas paralelas, sofrem transformações lado a lado. Dentro do atual sistema evolucional da vida em que o homem se encontra, um ser superior classificou a humanidade como hierarquia dos jivas. Essa nossa hierarquia é chamada jiva, nós humanos. É algo que está se formando, mas que não está completo. Ainda falta muito para terminar essa fase, né? Embora as nações tenham modos de viver diferentes e falem línguas diferentes, constituem a humanidade, representando, assim, a unidade. Por isso que é uma unidade, né? Humanidade. A unidade é o todo na diversidade. É isso. Os seres humanos têm capacidades diferentes. Temos um corpo físico, um corpo anímico ou consciência psíquica, um corpo espiritual ou consciência espiritual. Logo, os seres humanos também terão esse valor. Por isso, a hierarquia dos jivas, é isso? Como humanidade, também terá esse valor. Por isso, a hierarquia dos jivas, repetindo, como humanidade, está produzindo algo. Fisicamente, todos os seres da Terra estão concorrendo para uma experiência única,
variando de pessoa para pessoa apenas em nuances, apenas em especificidades. Né? Fisicamente, todos nascem de um pai e de uma mãe, mas psiquicamente há grupos de seres tangidos pelo mesmo ideal. Assim, do ponto de vista religioso, vamos falar das religiões, o verdadeiro católico, ou protestante, ou fiel, enfim, vive o Cristo como modelo de perfeição. Os budistas, do mesmo modo, vivem o Buda. É isso? Todos esses pensamentos afluindo para um mesmo ponto é como um grande número de riachos que desaguassem num lago. Esse conjunto de pensamentos é o que podemos chamar de veste psíquica do ser humano. A veste emocional a veste emocional de um Cristo. Vemos que no Ocidente, embora haja várias religiões, todas pensam no Cristo, assim como no Oriente se pensa no Buda. É isso. Com isso, cria-se um egrégora. Aí entra a questão da egrégora, um ser psíquico. Né? É uma veste Shambhogakaya. Chama-se isso, na iniciação, como uma veste Shambhogakaya, de um Buda ou de um Cristo. Por isso, não surgem esses seres supremos no mundo de uma hora para outra, porque são frutos de um esforço. Todo homem possui um grande poder de criação, e o conjunto de pensamentos e emoções de uma coletividade cria uma potestade. Um conjunto trabalha em conjunto, né? Mas a humanidade só cria coisas perfeitas? Uma pergunta que a gente pode fazer. A humanidade só cria coisas perfeitas? Não. Não. Claro que não. Nós sabemos disso. Assim como a humanidade cria a alma de um Cristo, com seus mais elevados pensamentos, cria também um anticristo com pensamentos mais negativos. É a questão do bem e do mal. Né? A essas criações é que os orientais chamam de egrégora. Então, egrégora é o pensamento humano. Né? O que nós pensamos não fica somente aqui no cérebro, não. Ele cria coisas no plano mental. E essas coisas agem como se fossem seres vivos. É isso? Então, aí que chamamos egrégora. Ele tem uma ação muito intensa. Né? Assim como se cria egrégora coletivo, cada criatura cria, por sua vez, sua veste, sendo que constituída com atividade positiva é o que muitos chamam de anjo da guarda. É isso? Mas também pode criar o seu ódio, um demônio, um anticristo, uma alma maligna, dependendo do pensamento. É por isso que é muito importante pensamentos positivos, elevados, né? Para sempre criar coisas muito boas no plano mental. Né? Desse modo, se a humanidade vive pensando em guerra, nação contra nação, religião contra religião, cria um anticristo mais potente do que o Cristo. Ou seja, não que seja mais potente do que o Cristo, mas o próprio Cristo, as entidades superiores, não tem acesso à nossa vibração. Então, nós simplesmente bloqueamos esse processo de comunicação com esses seres superiores. Né? Então, de sorte que não adianta os religiosos pedirem ao Cristo que os auxilie quando fazem orações, porque o poder do anticristo fica muito maior, não é verdade? Por mais orações que se faça. O importante é a atitude mental do ser humano criando egrégoras positivas. Assim, nessa época, os homens corretos são poucos. Consta desse material aqui e a gente concorda com isso. Os homens corretos são poucos e os desonestos proliferam no mundo inteiro. Faz parte da humanidade. Isso tem uma explicação. A eubiose, quem entra na escola de biota, ela passa a entender perfeitamente por que acontece isso. Essa é a época em que vivemos, que em vez de se descobrir o meio de se exterminar o câncer, por exemplo, preferem investir em armamentos para destruir a humanidade. Por isso é que se diz que estamos num fim de ciclo. O nosso mestre sempre afirmava isso, estamos num fim de ciclo. Sim, porque impera o anticristo. Assim, nos colégios iniciáticos, os discípulos, nesta fase que nós vivemos, que é a idade do ferro,
Kali Yuga, nesse ciclo lunar passado, procura encontrar seu Cristo interno para agrupados e equilibrarem a humanidade. E estes seres não são bondosos profissionais, mas honestos e conscientes, trabalhando para superar o ciclo agonizante e preparar um novo ciclo ou era. Ou então fala-se num determinado ano. Foi estabelecido no ano 2005 como o ponto inicial para uma transformação eterna, uma transformação muito grande na humanidade, no alvorecer do terceiro milênio. E isso vai se concretizar no ano 3005. Nosso mestre deixou esse ensinamento, né? No ano 3005. Esses seres têm os seus sentidos voltados para um caminho reto criado por seus pensamentos. Então, em princípio, nós podemos, então, passar para a nossa irmã Carol dar seus comentários. Existe uma parte da humanidade criando egrégoras negativos e existe uma parte da humanidade criando egrégoras positivos. E isso, é claro que no livro do nosso mestre, chamado O Verdadeiro Caminho da Iniciação, o penúltimo capítulo chama-se O Grande Embate. Então, hoje nós estamos isso, o verdadeiro caminho da iniciação. O penúltimo capítulo chama-se O Grande Embate. E o nosso mestre explica direitinho o que está acontecendo. O embate entre as forças lunares e as forças solares. E é desse embate que vai surgindo a possibilidade de que nós tenhamos a nossa evolução garantida por todo esse processo. Apenas eu digo, antes eu vou pedir para a Carol dar a sua opinião, é claro que aqueles que não estiverem em condições de seguir para uma nova civilização serão retirados da Terra. Perfeito? Isso vai haver uma seleção. Mas o próprio Jesus Cristo falou, né? Separação do joio e do trigo. Então, aqueles que não estiverem preparados para uma nova civilização serão retirados da Terra e levados para outros globos evolutivos para continuar sua evolução lá. E os que estiverem em condições continuam na Terra produzindo frutos para uma nova civilização. Então, são esses os primeiros pensamentos que nós estamos lançando, isso, nesse nosso novo modo de explicar as coisas. E eu peço para a nossa querida irmã Carolina para dar sua opinião a respeito. Por favor. Professor, obrigada, viu? Parece que a gente combinou assim de complementar, né? Parece. Quando eu vi o tema, porque o convite também me foi feito essa semana, e eu estava muito atarefada também com os meus trabalhos, mas eu já fiquei pensando, já fui semeando o que a gente poderia falar para as pessoas que estão nos ouvindo e que vão ouvir depois, né? Então, a primeira colocação que o senhor fez, que foi que a gente não deve querer evoluir sozinho, a gente tem aqui no Pequeno Oráculo, que é um livrinho que a gente tem de uns preceitos que temos na eubiose, e que a gente deve ler sempre, tá? Que é pequeno, o meu já está até gasto, porque eu já há muitos anos que fico com ele. Então, assim, eu penso que o meu está aqui. Então, o meu não tem nem mais nada escrito aqui, que não dá nem para ver. Fica do lado, fica na minha mesa de trabalho aqui, eu estou sempre... Professor, então diz o professor, e depois, muito desses excertos aqui, eles são copiados, eles vêm da Vedanta, né, dos Vedas, tudo, então, isso passa de tempos em tempos, de idade em idade. Então, diz assim, que o egoísmo de querer evoluir sozinho ainda é um grave erro, um crime de lesa lei, de lesa humanidade. Perfeito. Então, não adianta, assim, nós temos que cuidar da nossa individualidade, quer dizer, a gente se prepara para poder trabalhar em grupo, para trabalhar na comunidade, para trabalhar na coletividade, porque humanidade é coletivo. Então, são vários seres evoluindo como nós, a gente nasce numa família, ganha um nome, né? Vem resolver aspectos da vida cotidiana, da vida mundana, mas isso só não nos satisfaz. Chega um momento que a nossa alma começa a pedir outras coisas. Então, somente aquelas coisas do dia a dia, as coisas cotidianas, elas são importantes, mas elas não dão conta das necessidades evolutivas que um ser humano naturalmente deveria ter.
Então, nós, a divindade semeia de montão, né? Lança muitas sementes. Não se sabe o que vai ser colhido. Então, todos têm a oportunidade de evoluir de acordo com as suas tendências, né? As sementes são lançadas. É como quando quem joga a rede no mar para colher os peixes, né? Para se alimentar naturalmente. Porque a pesca em si, ela é uma nidana, isso é uma contravenção à própria vida. Você só deve, se for para matar o animal, pelo objetivo de comer, e nunca para fazer se divertir com o sacrifício de qualquer espécie, né? Então, diante de tudo que o senhor colocou aí, que foi muito bacana, está muito bonito, assim, na nossa vida cotidiana, mesmo a pessoa que não foi, por exemplo, para um caminho de iniciação sério como o nosso, a eubiose é uma escola séria, a tríade que compõe a nossa iniciação, ela pode ser vivenciada no dia a dia da pessoa, que a escola, você aprende algo, você precisa aprender algo novo para você dar mais um passinho. Bebezinho nasce deitadinho, mas depois vai sentar, vai ficar em pezinho, vai dar passinho, vai andar, depois está correndo, depois está subindo escada, está avançando, crescendo, se desenvolvendo. Esse é um processo nosso que ocorre no corpo físico, no corpo anímico e no corpo mental. Então, nós nunca podemos parar de estudar. A gente nunca pode parar de aprender. Nós somos um exemplo disso, né? Eu sou aposentada de um trabalho, mas comecei um outro trabalho, o senhor também é aposentado de um trabalho, e continua com o trabalho de divulgação daquilo que considera justo, honesto, criativo e evolutivo. Então, a vida não para, né? Às vezes, a pessoa só quer viver o gozo da vida, né? Isso é uma etapa do desenvolvimento humano. Depois, os outros gozos, eles acontecem na psique e na mente, né? A felicidade de poder aprender algo novo, de ler uma revelação, de alguém falar, você faz um grau, depois vai para o outro grau. Então, tem a escola, então a escola é o ensinamento, né? O teatro é a nossa experiência na vida. Nós estamos fazendo um teatro aqui nesse momento de forma online, porque nós adquirimos alguns conhecimentos na escola, adquirimos conhecimentos na vida com o que a gente aprendeu na escola, né? E agora estamos fazendo aqui a troca, né? É trocar o conhecimento que adquiriu, que aprendeu, aquilo que é corretíssimo, que está dentro da sabedoria iniciática das idades, e aquilo que é uma experiência pessoal nossa, né? É a gente vivendo as experiências do que a sabedoria iniciática das idades trouxe. E eu fiquei pensando muito nessa questão da sabedoria iniciática das idades, antes de falar da questão do templo, que, assim, na hora que o Alain falou sabedoria iniciática das idades, aí estava escrito ciência iniciática das idades, né? Foi mudado. Na hora me veio uma palavra, assim, uma frase, Gupta Vidya, porque é uma coisa que eu me encanto muito e que eu sempre penso nisso. Gupta Vidya, são duas palavras. Vidya é sempre sabedoria, é sempre conhecimento, né? Gupta, aquilo que está oculto, aquilo que está velado, aquilo que está guardado, né? Então, aquilo que está guardado, a sabedoria da vida, ela sempre está guardada, ela nunca está exposta, para não ser vilipendiada. Porque nós estamos evoluindo, mas assim, a gente tem muitas carcaças, né? A gente tem muita pele grossa ainda para tirar. Então, você profana o conhecimento que é a sabedoria iniciática das idades, né? Que são os grandes iniciados, os Budas, os avataras, eles bebem nessas fontes, assim como bebeu também a nossa queridíssima Blavatsky, né? Então, a Blavatsky também, onde foi beber? Foi beber na fonte. A fonte da sabedoria é aquilo que a gente chama de Gupta Vidya, ou sabedoria iniciática das idades. É de lá que jorra permanentemente a vida, a existência. Todo conhecimento vem dessa fonte, mas as pessoas não têm acesso a essa fonte, a não ser por pessoas que venham à frente trazendo um pouquinho dessa sabedoria. Nosso mestre, professor Henrique José de Souza,
trouxe essa sabedoria para todos, para os irmãos, que a gente ainda não é capaz de decifrar, né? Às vezes a gente só conhece e lá numa beiradinha, numa coisa muito pequena, porque a gente não tem ainda todos os corpos necessários para a gente poder entender a imensidão que é esse conhecimento. Mas nós estamos nos esforçando, né? Nós estamos aqui, estamos falando, a gente vive a nossa vida em função desses conhecimentos e sempre na esperança de poder conhecer um pouco mais e de ser alguém melhor nesse sentido. E a parte templária, né? Que é a parte ritualística, a parte templária, o sagrado em nós, ele tem um momento especial, né? Então, ele tem uma geometria, né, para acontecer. Não é como chego lá, estou desesperado, vou rezar, sei lá o que eu vou rezar, o que eu vou pedir para Deus, tal. Você perde o contato com o divino quando você faz certas práticas. Porque se você está sofrendo, seja lá por que motivo for, você precisa se examinar e ver, o seu ego está sofrendo. Ele foi magoado, alguém não fizeram o que você queria. Aí você fica sofrendo e quer que Deus, a divindade, resolva um problema humano. Não tem como, gente. Cada coisa no seu devido plano. Nosso professor fala, se a gente deve encontrar Deus em nós mesmos, no nosso interior. Mas se você fica com seu olhar só voltado para as ofensas pessoais, para as críticas, para as coisas que você não consegue ter, você fica identificado com um monte de bobagem, então você não tem acesso a essa natureza crística, né? Ao Cristo interno. Não tem acesso. Então, a eubiose, ela trabalha com esses 3 componentes básicos, isso é uma tríade, né? Então, você trabalha o corpo físico, trabalha o corpo emocional e trabalha o corpo mental, que é o corpo espiritual. Então, mas isso não é uma coisa de um dia para o outro, nem é uma coisa de conceito e da sua cabeça. Trabalho, 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 trabalho diário. Você se defronta com muitos desafios no seu dia a dia, desafio em casa, se tem filho é com filha, é com o marido, é com a esposa, é com não sei quem. Isso, eu acho que complementa um pouco o que o professor fala, essa questão da Gupta Vidya. Então, essa sabedoria iniciática das idades, ela sempre foi dada para poucos e sempre Jesus era de boca a ouvido. Para todas as pessoas, né, falava-se publicamente, mas para os 12 apóstolos, para aqueles que realmente estavam interessados no Avatara, era de boca a ouvido. Por quê? Para não ser distorcida a palavra. Então, a gente precisa ter, na eubiose, a gente sempre fala, e eu falo isso no IAMA, quando estou dando aula para o pessoal do IAMA, a gente precisa ter muito zelo pelas coisas sagradas. O professor falava, e o Alain, né, de questão de, você se arrumou tal. A gente, para a divindade, estamos sempre lindos, né, sempre o mais bonito possível, arrumado, sim, limpinho, banhado, na sua melhor forma. Você vai entrar em contato com a divindade. Será que a vida que eu estou levando é uma vida que realmente vale a pena, da maneira como eu estou me comportando? O que é que eu estou oferecendo para a humanidade como produção minha? O que é que eu sei fazer que eu posso compartilhar com meu irmão? O que eu posso oferecer? Cada um de nós está experienciando uma coisa, e cada um de nós é um projeto da divindade. O que eu posso oferecer? O que eu estou oferecendo? Ou eu estou só consumindo aquilo que eu recebi? Poxa, alguém veio antes de mim e permitiu que eu estivesse aqui hoje para poder estar falando junto com o nosso querido professor Walter, o Alain, que faz todo esse trabalho para permitir que a gente apareça aqui do nada. Há pouco tempo isso seria impossível. Seria impossível a gente ter a imagem da gente projetada numa tela, falar com uma outra pessoa, com um público, através de uma tela. Esses são méritos que a humanidade vai ganhando. Possibilidades de conexão aquarianas, né? Uranianas, como diria o professor. Né? Então, a gente está tendo acesso a isso, mas não são todos. Porque nós, todos que estamos vivos hoje, teríamos que estar aqui vivos hoje, para mostrar o que é que sabemos fazer.
Você gastou a vida porque você usou. Você usou o reino o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, que você nasceu humano, pelo menos aparentemente, e você só vai consumir a existência e não vai oferecer nada, né? Então, os bens perecem. Será que nós viemos aqui para detonar a terra e todos os mananciais? Essa é uma questão. Passo agora para o professor completar. Tudo bem. Então, professor, realmente... antes do senhor dar continuidade, Pois não. Carol, quero dar uma notícia para você. Você está falando para mais de 100 pessoas nesse momento, você e o professor. Então, parabéns aí pela colocação de vocês. Ótimo. Estamos com uma boa audiência. Temos pessoas de Taubaté, em São Paulo, Fortaleza, Contagem, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, aqui em São Paulo, departamento da Moca, departamento de Santana, Rio Preto, também em São Paulo, Curitiba, Paraná, Recife, Navegantes, em Santa Catarina, Rio Claro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Itu, em São Paulo, Vila Velha do Espírito Santo e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá? Olha só o que esse progresso faz, né? Essa possibilidade de conexão mental, né? Porque isso aí está ligado a um chakra aqui, que é o nosso chakra frontal, já desenvolvido coletivamente, para a gente poder fazer essas trocas. Deixa eu só atualizar aqui. Nova Chavantina também, Olinda, Pernambuco, Joinville, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E se eu esqueci mais alguém, depois eu anuncio. Professor, a palavra está com o senhor. Muito bem. Então, excelentes considerações da nossa irmã Carolina Borges. Excelente, viu? Está enriquecendo muito a nossa reunião. Então, continuando, a gente vê que muitas pessoas sonham com monstros e não penetram no real sentido, não percebem que estão vendo a si próprios, porque isso tudo é gerado dentro da própria mente humana, né? Da mente humana, né? Neste momento, essa pessoa está se refletindo no espelho, na consciência psíquica, ou vendo as suas criações de ódio. É isso? Se essa mesma pessoa, entretanto, aos poucos, tiver interesses nobres e pensamentos sadios, poderá ainda continuar a sonhar com monstros, mas já poucos definidos, e aos poucos sonhará com outras formas. Está modificando o próprio karma pela força da sua vontade, do seu interesse. Se o homem tem ódio, inveja, vingança, gera uma causa que inevitavelmente acarreta um efeito. É por isso que o nosso mestre sempre afirmou: nada acontece por acaso. E realmente nada acontece por acaso. Porque se eu admitisse que as coisas acontecem por acaso, eu teria que desacreditar que existe uma lei universal agindo, né? E o nosso mestre afirma: nada acontece por acaso, e a lei universal é justa e perfeita. Isso é muito importante, né? Se o homem tem ódio, inveja, vingança, gera uma causa que inevitavelmente vai produzir um efeito. Se um Deus está entre os homens e as suas emoções são semelhantes a esse Deus, ele será visto e compreendido. Ao contrário, se estiverem os homens dentro dessa tônica emocional que nós estamos falando, ele será apedrejado e nem sequer visto. Por isso é que existe o karma coletivo e o karma individual. Existe o karma coletivo e individual. Assim, a síntese do ódio, quer individual, quer seja coletivo, cria um Buda negro universal. É isso? Ou particular. Ao contrário, será criado um Buda branco universal como síntese de toda a criação positiva da humanidade e do mesmo modo parcial, isto é, particular para cada ser. Quando no homem, existindo um egrégora negro, que eu costumo chamar de anti-evolutivo, eu prefiro chamar de anti-evolutivo, modernamente, né? E outro egrégora branco, que eu costumo chamar modernamente de um egrégora evolutivo. Não é isso? Este se manifesta à medida que, por exemplo, avança o egrégora branco. É isso? O discípulo fica inseguro,
Isto é, aquilo que vibrava como mal debate-se, porque existia e quer permanecer. São pensamentos cristalizados que tendem a permanecer. Nesse momento, o discípulo duvida, entra em conflito, inseguro, até que o egrégora branco avança e vença. No Oriente, o guru geralmente não interfere. O guru, vamos dizer, o mestre, né? Não interfere para que o discípulo, iniciando sozinho, resolva suas vidas e tenha confiança em si. É por isso que, nessas ocasiões, os discípulos recebem ordem para caminhar pelo mundo e aí, através de suas experiências, consiga realmente ter confiança em si. Isso o nosso mestre afirma. É um processo iniciático. O nosso mestre afirma que nós não devemos simplesmente absorver aquilo que nos dizem. Venha de onde vier. O nosso mestre diz magistralmente, né, como um grande mestre que né, que nós devemos tirar as nossas próprias conclusões. Quer dizer, tirar as próprias conclusões é justamente fazer a transformação interna. Fazer a transformação interna, né? É por isso que até eu falo para a irmã, eu sempre nas aulas, né, fala-se na terceira raça mãe lemuriana, não é isso? Onde foi dado a possibilidade do livre-arbítrio, né? Então, fala-se muito, então, a humanidade alcançou o livre-arbítrio. Entretanto, nós devemos, de maneira iniciática, pensar de uma outra forma. O livre-arbítrio não é uma doação, é uma conquista. O livre-arbítrio é uma conquista. Tanto que grande parte da humanidade não exerce o livre-arbítrio. Ele prefere seguir a cabeça dos outros, sem discutir. Na verdade, por exemplo, um terrorista, ele simplesmente obedece o que lhe dizem para fazer e faz, não utiliza o livre-arbítrio. Quando ele devia dizer, eu digo isso em outras situações, né? Outras situações várias, né? O indivíduo, quando age o livre-arbítrio, ele deve dizer, não, mas por quê? Por que isso? Eu vou pensar, eu vou meditar, eu vou realizar uma reflexão a esse respeito para ver se realmente eu devo fazer isso ou não. Isso realmente chama-se livre-arbítrio, né? Então, aqueles dois egrégoras que nós falamos, né? Um egrégor involutivo e um evolutivo, são como dois polos. O polo positivo e o polo negativo agindo como causa para criar efeitos negativos ou efeitos positivos. Se a humanidade, a fim de um determinado número de anos, criou mais malefícios do que benefícios, ficará derrotada. Né? É uma questão, é um peso. Isso é um peso enorme para um acúmulo de karma, e isso vai ter que ser resgatado de qualquer forma, porque a lei é justa e perfeita. Se criou um egrégora positivo, né, consegue uma civilização fulgurante. Conseguiu ou proporcionou uma idade solar, que nós estamos caminhando. Depois nós vamos analisar essa questão do passado lunar e do futuro solar, né? E ele caminha para um futuro solar. A chave hermética para analisar e entender as religiões e para explicar os milagres reside no estudo e reconhecimento dos egrégoras. Eu já vou passar para a nossa irmã Carol Borges para dar suas informações, simplesmente falando o seguinte: estes são entidades autônomas, semelhante a uma classe de devas, os egrégoras, né? Que se formam pela persistência e a intensidade das correntes mentais realizadas nos centros verdadeiramente espiritualistas, pois nos falsos, inclusive naqueles que procedem de maneira não evolutiva, né? Como pode dar vários exemplos, tais criações psicomentais se transformam em autênticos monstros que passam a perseguir seus próprios criadores, bem como frequentadores desses centros. Então, isso é muito importante, a nossa parte mental, né? Porque tudo que nós criamos tudo que nós pensamos gera algo no campo mental. É isso? E quanto mais nós estimulamos esse pensamento, essas estruturas mentais vão se
fortificando, vão aumentando, etc., né? Então, a gente pode ver no mundo, muito frequentemente, a criação desses egrégoras, e as pessoas se integram nesses egrégoras e acabam fazendo coisas que não devem, coisas que não devem. Não é verdade? Lá, um exemplo para passar para a nossa irmã, um exemplo muito simples, são as torcidas organizadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Na Inglaterra, houve um momento em que eles só pensavam em destruição, em ataques, né? E até a lei acabou proibindo a atuação, né? Então, às vezes, o rapaz, um menino não mal intencionado, mas ele se integra nesse egrégor e acaba fazendo coisas que não deve, justamente porque ele fica dominado por esse egrégor. Isso é muito importante, essa questão do pensamento positivo. É o caminho para a iniciação. E dentro da iniciação, isso é dito frequentemente, que o pensar positivo é algo muito importante para a transformação interna. Eu passo para a nossa irmã Carolina. Então, a respeito, por exemplo, da não interferência, né, da divindade nas ações humanas, de verdade mesmo, o livre-arbítrio ele só pode ser utilizado de forma criativa quando a pessoa tem autoconhecimento e domínio de si mesmo. Exato. Aquele que não consegue dominar suas emoções, que não consegue dominar o seu lado sombrio, ele vai agir de forma como egrégora mesmo e no lado sombrio. Isso é natural, isso é perfeitamente natural. Somente pode usar bem o que se chama de livre-arbítrio quem tem o conhecimento interno, conhecimento da alma, conhecimento espiritual. A pessoa que não tem contato consigo, ela é impossível, ela não tem condições, então a única forma de agir é como alma-grupo, né? E isso em todos os sentidos, alma-grupo, primeiro alma-grupo que nós temos é a nossa família, né? Você nasce numa alma-grupo ali, que é a sua família. Você, para se tornar independente da sua família, você precisa ter conhecimento, ter a autoavaliação, um pensamento livre, baseado em conceitos e conhecimentos. Uma coisa que o professor fala, o professor Walter, só pode ter pensamento positivo quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento não tem pensamento nenhum. Por quê? O pensamento e o instinto, eles se confundem na pessoa que não tem conhecimento. Quando a pessoa não tem conhecimento, ela age instintivamente. É como o animal, por exemplo, o animal tem pensamento, mas é instintivo. É um pensamento para a sobrevivência da sua espécie, né? Para manter a vida, para manter a procriação. Quem sabe, quem pode pensar é o homem. Pensar, saber que pensa e tomar as decisões segundo os seus próprios critérios. Isso é raro ainda na sociedade atual. Já está começando, mas ainda é um pouco raro, né? Então, em geral, nós seguimos os outros. Então, as pessoas seguem outros, elegem gurus e vão seguindo. Seguindo, e assim, definidamente, a pessoa não para pensar e ela não consegue pensar porque ela não tem conteúdo mental. Você, para pensar, você precisa ter um conteúdo. Então, por exemplo, como eu falei, simples, para quem está começando o caminho da iniciação. O caminho da iniciação, segundo a nossa escola, por exemplo, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose, fala que você precisa meditar. Mas não fala para você passar o dia inteiro com a perna cruzada, em Padmasana, numa posição lá, se ferrando todo com o seu joelho, que às vezes não consegue dobrar. Não, a nossa iniciação diz que você leu isso aqui, você passa o dia, a noite, todos os dias da sua vida, pensando no mesmo assunto. Um assunto que vai elevar a sua capacidade psicológica e mental, até que você fure aquilo que a gente chama de a caixa, quinto princípio. De tanto que você ficou querendo saber, conhecer aquele assunto, de repente o assunto se apresenta para você, mas foi você que foi lá. Você que ficou lá lavando o prato 10.000 vezes, como falava o venerável irmão Pugliese. Fica lavando o prato. Lava o prato, esfrega 1000 vezes lá o prato. Mas para quê? Vai, esfrega. Fica esfregando o prato.
Porque naquela rotina você dá um nó na sua mente emocional, e quando você vê, você já está pensando em algo, você fala, eureka, descobri um negócio aqui. Tem uma frase aqui no Pequeno Oráculo: o Pai não interfere nos pecados nem nas boas ações de ninguém. A luz da sabedoria está obscurecida pela fumaça da ignorância. E o homem, iludindo-se com isso, pensa que a fumaça é a chama, não podendo enxergar o que está atrás daquela. Vale dizer também, quando a gente diz assim, você se baseia na letra que mata e esquece do espírito que vivifica, que é o simbolismo. A eubiose, assim como a mitologia, a astrologia, numerologia, a Gupta Vidya trabalha com os símbolos, o significado das coisas. Então, a pessoa que está criando um caminho para a iniciação, ela começa a observar no entorno dela que papel que ela tem nessa vida. Se é filho de fulano, de cicrano, mas e a sua alma veio fazer o que aqui? Vai chegar uma hora que a alma precisa bater asas e voar, porque ela cresceu, ela amadureceu. Estou pronto para procurar o meu caminho. Às vezes, quantas pessoas vieram de, às vezes, famílias cristãs, católicas, família evangélica, ou qualquer outro caminho que as pessoas seguiam, às vezes caminho nenhum de religião, filosofia nenhuma, e a pessoa tem uma ligação pelo passado dela com um caminho de iniciação. Às vezes, ela vai percorrer 50, 60, 70 anos aprendendo coisas lá fora, e de repente alguém diz, olha, eu sou daquele lugar lá, eu sou da eubiose, mas nunca ouvi falar nisso, o que é isso? Olha, uma escola de iniciação, vai lá. Você não deve dizer do que se trata, porque a pessoa precisa ver com os próprios olhos, ela precisa sentir, ela precisa perceber com os sentidos dela se aquilo é um caminho que lhe diz respeito. Então, às vezes, você chega e já... Quantas pessoas chegaram e caíram no choro, assim, e quase morrer de tanto chorar. Diante da Vila Helena, às vezes, no obelisco, a pessoa chegou lá e, de repente, tinha que viver tantos anos e tantas coisas, e às vezes coisas pesadas, para poder, de repente, se encontrar, chegar de novo no caminho que um dia parou, foi interrompido, ou pela morte, ou por alguma coisa que se tenha feito, porque, assim, a gente sabe, percebe que o caminho da iniciação, ele é um caminho que ele é um fio cortante. Quando você vai andando nele, você vai percebendo para onde você não deve olhar mais. Porque qualquer queda, qualquer desvio te faz voltar lá, às vezes no começo de novo. Porque você sabia, você já sabia, você conhecia, às vezes você arrisca. Não tem problema nenhum em arriscar, não é pecado, não vai sofrer castigo, nada. Você só tem que, às vezes, voltar no final da fila ou na metade da fila para poder fazer tudo novamente. É assim que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Isso é para todos, porque senão, assim, a eubiose, ela não deve jamais ter um caráter de religião. Religião como conhecemos hoje. Essa capacidade de religar, de ligar o homem à sua essência, ligar o homem à sua fonte, de onde você veio, criatura. Nós viemos da mesma fonte, que é a chamada Gupta Vidya. Nós somos originários da mesma fonte. Estamos aqui encarnados, evoluindo, aprendendo aquilo que a gente precisa aprender. Também é assim com os seres superiores. Vem aprender, doa, vai de coração aberto fazer sacrifício pela humanidade, tosca, que mata, que sabe. A humanidade, quando não gosta de um negócio, vai lá e destrói, não quer nem saber. Nós criamos, o senhor Walter acabou de falar das nossas sombras, das nossas criações mentais, tá aí, chegou agora, está na nossa porta um chamado Covid. Chegou aí, criação mental. Não tem nada que não seja criação mental. O que é criação divina sempre vai trazer para a gente o melhor.
A água que você precisa tomar para matar sua sede. O alimento a terra vai produzir para matar a sua fome. Mas você quer destruir o que você encontrou pronto. Olha, quer destruir a terra. Destruir. Aí criam coisas mentalmente. E essa criação mental e emocional ao longo de décadas e séculos, gente, não se dissolve. Cria corpo, são seus filhotes. Você tem os seus filhotinhos individuais que você criou, falam qualquer bobagem, criou um monte de coisinha que vem querer, porque são criações mentais. A gente chama de mundo dos desejos. São as nossas criações mentais. O mundo dos desejos, ele é benéfico e maléfico. Ele é benéfico quando ele supre a vida, maléfico quando ele te tira do caminho que você queria seguir. Então, eu tenho sede, que delícia ir lá e tomar uma água. Estou com fome, que delícia ter uma comida super gostosa, que você gosta, seu paladar fica ali salivando. Comeu, acabou. E você vai e continua a sua tarefa. Por isso que a gente diz assim, olha, no caminho da iniciação agora, não falando do caminho para a iniciação, o caminho da iniciação, a coisa que mais me chamou a atenção era bem jovem, era no caminho da iniciação, você precisa encarar de frente os seus problemas. Eu falei, como? Os seus defeitos, encarar de frente os seus defeitos. Nossa, eu falei, meu Deus, mas que negócio doido é isso aqui? A vida inteira eu vou passar? Vai passar a vida inteira, ainda vai ensinar isso para os outros, e depois vai ver que realmente não deve fazer certas coisas. Tem uma outra fala aqui que eu vou falar para completar, que é do finalzinho aqui do Pequeno Oráculo, que é, você vê, quem já está na eubiose devia catar o Pequeno Oráculo e ficar mastigando o dia inteiro. A hora que deu fome, pega uma página e já fica lendo, mastigando aquilo, lendo e comendo. Quando alguém errar, e vós o pressentirdes, deveis dizer. Não é para dar pedrada e fazer justiça, porque a gente não tem esse poder de sentenciar ninguém nem nada. Deveis dizer, meu Deus errou naquele homem. Assim, eu não devo fazer a mesma coisa, sob pena de jamais o Deus único, de onde todos nos originamos, alcançar o seu fim. Para meditar. Exatamente. Perfeito. Professor. Eu estava aqui folheando, né? Aqui o meu pequeno oráculo, né? E para complementar o que a nossa irmã falou, tem aqui na página 74, né? O item 167, o nosso mestre falou o seguinte: estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite imediatamente. Procure estudar profundamente o assunto. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a mental. Nascemos para ser livres, e só o seremos quando raciocinarmos livremente. É isso? Eu quero dizer que isto aqui, antes de continuar com o texto que eu estou seguindo dessa sessão, até para confirmar o que a nossa irmã falou, é o caso de Jesus o Cristo, né? Que Jesus o Cristo, ele ficou 40 dias no deserto, não é verdade? 40 dias. E ele, no Evangelho, diz que ele venceu o Satanás. É contado isso, né? Que o Satanás veio tentar o Jesus, oferecia coisas para ele, as riquezas do mundo, as facilidades, para justamente afastá-lo do seu caminho, né? Mas só que, no entendimento iniciático, Jesus não venceu um Satanás fora, ele venceu a si mesmo. Essa é a verdade. Então, ele fez, naquele momento, né? E na eubiose a gente chama o quaternário inferior, né? O quaternário inferior tentava deixar ele no lugar comum. Ele disse não.
eu vou seguir a minha mente superior. E tanto que ele, vencendo a si mesmo, ele deu um exemplo do que nós devemos fazer conosco mesmos, vencermos a nós mesmos, né? E isso é o processo de autoconhecimento. E o que se diz no Evangelho é que quando ele voltou, ele retornou, após os 40 dias que ele passou no deserto, ele voltou iluminado. É claro que nem todos viram essa iluminação, somente as pessoas que tinham sensibilidade suficiente para ver, voltaram nele, viram um brilho diferente nele. E ele mesmo, num determinado ponto do Evangelho, ele diz, né? No mundo tereis aflições, mas pensem numa coisa, eu venci o mundo. Jesus falou, eu venci o mundo. Então, realmente, esse é o processo iniciático. Esse processo iniciático de vencer o mundo é vencer a nós mesmos, ou seja, autoconhecimento. É isso? É nesse sentido que surge o livre-arbítrio. Não é isso? Então, a pessoa passa a entender esses processos e tomar decisões livremente, sem a influência de A, B ou C. Então, isso é muito, muito importante, né? Então, nós vemos que existe esse sentido da religião, né? Que do latim significa religare, religar com alguma coisa. No Oriente, o correspondente a esse entendimento chama-se yoga. Yoga significa união, né? Vemos que o sentido das palavras é semelhante, pois está enfatizando a união do ser inferior, alma, ao divino, Espírito Santo. E isso é muito importante, né? Essa união do ser humano, né? do que está projetado no mundo objetivo, com o superior. Na verdade, né, irmã, nós não fazemos nada. Nós não inventamos nada, não criamos nada, porque está tudo criado, está tudo inventado, está tudo feito. Nós apenas somos veículos. E a nossa função é nos tornarmos cada vez melhores veículos para a divindade. Esse é o processo evolutivo. É o mistério do universo. Nós temos... E como é que se faz? Qual é o processo de nos tornarmos cada vez mais veículos, que o nosso mestre chama, para sermos... colaborarmos com a obra do Eterno na face da Terra. É sermos veículos cada vez mais perfeitos para essa união. E o próprio Cristo falava isso, né? O Cristo dizia assim, não sou eu que faço, é o Pai que faz por meu intermédio. Ele nunca disse que fazia coisas por ele mesmo, ele dizia, é o Pai que faz por meu intermédio. E é claro que, nesse sentido, ele estava afirmando que ele era um veículo altamente evoluído para que a divindade se manifestasse plenamente dele, né? No cristianismo, existe a parte prática, né? Então, existe no catolicismo as missas, cantos, rezos, orações. Em todo movimento espiritualista sério, não é prescindido, não se lança-se mão de rituais, os mantras, que usa a parte musical, não é isso? As yogas, podendo ser a prática em conjunto ou individualmente, tendo por finalidade preparar o discípulo para harmonizar e equilibrar o veículo psico-mental, favorecendo melhor entendimento dos conhecimentos transcendentais ou espirituais, principiando a vivenciação dos conhecimentos divinos. Então, esse é o princípio da iniciação. Esse é o caminho da iniciação. O caminho da iniciação é esse, a transformação interna da mente e dos nossos veículos internos hiperfísicos, que são 7, né? Nós temos um veículo físico denso e depois temos um veículo vital, um veículo mental, astral e um veículo superior, uma tríade, né? Então, nós temos que justamente ir burilando esses veículos para nos tornarmos melhores veículos possíveis para a divindade, né? Conforme o rito e a religião, o homem, por devoções, preces, pedidos de socorro, cerimoniais, etc., emite do seu psicomental materiais vibráteis, que se agregam e acabam por se transformar em entidades vivas,
que passam a ser animadas e alimentadas pelas orações, novenas, ladaínas, holocaustos, de acordo com o rito, de acordo com a tradição religiosa que está se seguindo, né? Verdadeira religião. Assim nasceram os deuses, que constituem os panteões de cada povo. Os deuses protetores são criações mágicas de ritos superiores, podendo tornar-se mais poderosos e perfeitos do que os seus criadores. Aqueles gerados pelos ritos inferiores tornam-se demônios sanguinários. Então, existe a humanidade, sempre forma seres, criações mentais de alta potencialidade divina e seres também antievolutivos muito fortes. O homem crente, devoto, não é isso? Pode pôr-se em contato com forças conscientes através de processos regidos por convenções particulares, que chamam-se pactos, utilizando símbolos cerimais. Isso constitui a magia teúrgica. É isso? A magia realizada por criaturas sem conhecimento chama-se magia natural. Sendo a vida constituída de realizações no físico, no emocional e no mental, é lógico supor que esses três corpos, quando agitados e vibrados, põem em jogo forças que se derramam fora do corpo e que, pela lei de afinidade, vão juntar-se a outras idênticas, formando verdadeiros poderes conscientes. Eu só quero fazer uma observação aqui com este ponto, em que a evolução da humanidade, vejam bem, isso é muito importante, a evolução da humanidade rumo a uma nova civilização não será feita pelo povo em si, não, mas será feita por uma elite. Uma elite. Então, justamente, no caminho da iniciação, não o caminho para a iniciação que nós estamos falando, o caminho da iniciação significa formar uma elite dentro do panorama cenário humanístico humano, para que esta elite conduza, provoque a semeadura de sementes para a formação de uma nova civilização. Isso é muito importante, né? Porque, na verdade, no universo, o que prevalece, no fim das contas, não é a quantidade, mas é a qualidade. A qualidade sempre vence a quantidade. É isso? Então, isso aí é muito importante, né? E esses agregados de ações, de sensações e de pensamentos passam a ser alentados por forças elementais do universo. Se estas permanecem no próprio ambiente do homem, irão traçar seu destino, isto é, seu karma individual. Se, porém, escapam do ambiente do homem, ficam no aura da Terra, tirando o karma da humanidade. São estes seres, essas formas vivas, que constituem os egrégoras. Então, aí a gente já vê essa questão, né? Que esses pensamentos positivos, negativos, evolutivos ou involutivos, criam, evidentemente, estruturas mentais evolutivas e estruturas mentais involutivas. E, na verdade, isso entra em choque. E, atualmente, nós estamos vivendo esse choque. Conforme o penúltimo capítulo do verdadeiro caminho da iniciação do nosso mestre, professor Henrique G. de Souza, ele chama o grande embate entre as forças lunares e solares. E nós temos, evidentemente, que lutar com todo o ânimo, com toda a força, para criar cada vez mais egrégoras positivas que deem à humanidade a possibilidade de atingir novas estruturas mentais, novas possibilidades de entendimento, para o quê? Uma única coisa, simplesmente caminhar para uma nova civilização. E eu só quero dizer, complementando, antes de pedir a palavra da irmã, que o Brasil tem uma enorme importância nesse sentido, porque, conforme os ensinamentos do professor Henrique de Souza, o Brasil é a pátria do Avatar, é o celeiro, do Brasil que estão surgindo as sementes para a geração de uma nova humanidade. Então, essa é a responsabilidade daqueles que vivem no Brasil. Complementando, o nosso mestre diz que
Trabalhar pelo Brasil é trabalhar pela humanidade. Então, essa é uma coisa muito importante por todos aqueles que estão vivenciando esse momento, para trabalhar e produzir pensamentos positivos, egrégoras positivos, para auxiliar a humanidade a atingir o seu caminho evolutivo que já está determinado. Eu passo para a irmã para seus comentários também, por favor. Então, uma coisa assim... Carolzinha, antes de você continuar, posso fazer mais um comentário aqui? Só quero atualizar aqui a nossa audiência, a gente está com mais de 100 pessoas assistindo nesse momento, e eu quero atualizar, tem pessoal em Birigui, São Paulo, Guarulhos, Itajubá, Santo André, Paraty, no Rio de Janeiro, São João da Boa Vista. Perfeito. Temos também audiência lá na Suíça. Ótimo. E também na Holanda. Considerando Ótimo. aí, a gente está um fuso horário aí de 5 horas na frente deles. Então, ótimo. Gratidão a todos vocês aí. Muito obrigado. Obrigado. De passar a palavra para a Carol, eu queria emendar aqui com uma pergunta. A pergunta é o seguinte: a iniciação de poucos, mas que podem puxar o desenvolvimento e o avanço quântico evolutivo, e assim, com essas pessoas atingirem estando fora de uma escola iniciática? Deu para entender? Deu. Deu? É assim, ó. Pode falar. Pode falar. Pode responder. Eu entendi. Por exemplo, a gente, o que eu falei Vou colocar na tela aí para vocês lerem de novo. Tá. Só um minuto. Por que a gente não pode fazer julgamento? A gente não sabe nunca com quem está falando. A gente não sabe o estado evolutivo da pessoa, do irmão com quem a gente está convivendo. Estou falando de irmão em humanidade, não irmão de escola de iniciação, né? Nós não sabemos com quem estamos lidando, a gente não sabe com quem está falando. Então, cada pessoa tem um quantum para desenvolver nessa vida. Muitas pessoas avançam além do que foi determinado. Tem pessoas que usam o poder da vontade, como diz o professor, né? Que a vontade, ela é ousada, né? A vontade de superar certos padrões, de vencer certos processos que a gente fala, kármicos que a gente trouxe para essa vida, né? Então, assim, nós nunca sabemos, não é porque a pessoa está na escola de iniciação que a pessoa tem todo esse valor do mundo, não. Nós estamos lidando com seres humanos, a gente não sabe. Quem sabia era o nosso mestre que lia o corpo causal. O professor podia dizer, né? Olha, você está fazendo tal coisa, vai lá cuidar de não sei o quê. Está ajudando lá na rua, mas não está ajudando o familiar, o parente que está precisando de auxílio. Gente, tem em casa primeiro, a lição de casa a gente faz em casa. Você conseguiu ter essa nobreza de ajudar alguém que está precisando de você em casa, com certeza você fechando esse trabalho, você poderá fazer esse trabalho também com os irmãos de fora. Né? Sempre o destino, o nosso destino, a nossa vida, ela sempre nos coloca carinhosamente, ainda que às vezes difícil, no lugar que a gente precisa e pode fazer o trabalho. Né? Então, eu digo que sim, que uma pessoa, por exemplo, eu vejo muitas vezes amigos que eu tenho que são religiosos, cristãos religiosos, que fazem trabalhos que a pessoa precisa ter valor iniciático, precisa ter valor divino, porque nós sabemos, não vou falar agora, citar os exemplos, dentro da nossa própria história de obra, de muita gente que teve que fazer trabalho lá fora, coisas que outras pessoas não iam querer fazer. Estão colocados em N lugares, né? Você não sabe quem é, você não sabe se o indivíduo, por exemplo, que está lá na comunidade, na favela tal, que está aguentando o traficante, que está fazendo um trabalho lá, tentando recuperar pessoas, tentando curar pessoas, levando um conforto, levando alimento tal, essa pessoa pode ter muito mais valor do que o indivíduo que está com a cabeça lotada de conhecimento, de leitura de carta revelação. Porque o conhecimento ele tem que passar por aqueles 3 processos: escola, teatro e tempo. Então, eu recebo conhecimento, por isso que o professor diz, lê pouco, pensa muito. Porque a nossa iniciação está na vida aqui fora.
as suas necessidades, Covid pegando, você com medo de sair na rua, com medo de entrar em contato, com medo de fazer as coisas, nós estamos sendo iniciados nesse processo novo que não sabíamos. Mas voltando ao indivíduo lá da favela, vamos supor, o indivíduo reencarnou com uma tarefa de, para abreviar o seu caminho evolutivo, não, eu vou descer e vou lá lidar com os bandidos na comunidade. Quem sabe quem é quem? Nós não sabemos. Então, sim, a pessoa que... A gente nunca sabe com quem está falando. Nunca sabe. O trabalho que o indivíduo está fazendo, às vezes é muito superior ao seu, que está lá batendo cartão todo dia, não falta nisso, naquilo outro, mas você, quando sai do lugar, às vezes você sai chutando cachorro, falando mal do outro irmão, né? Criticando o posicionamento do outro irmão. Isso aí não é coisa de obra. Coisa de obra é aquilo que eleva, como disse o professor Walter, aquilo que nos torna humanos, que faz a diferença na existência, que olha para o semelhante, porque o outro é seu irmão também, bem. Século XXI, gente passando fome? Opa, tem alguma coisa errada, não? Século XXI, criança morrendo de fome. Ah, mas é o karma dela. Quem falou para você que é o karma dela? Pode ser o karma humano. Um com um mundaréu, um monte, o outro sem nada, gente. Então, eu vou ler para vocês aqui o que tem no Verdadeiro Caminho da Iniciação, uma coisa que o professor fala, a gente sabe muito bem disso, mas às vezes não coloca isso em prática. Que diz: as almas rebeldes são as que se salvam, diz um dos oráculos de Zoroastro. Longe, hein? Longe. Coisa antiga. Tudo também bebido na sabedoria iniciática das idades, Gupta Vidya. Sim, as almas que não suportam as injustiças, a mentira, o erro proposital, o crime, seja o que for que possa servir de obstáculo à evolução humana. São as únicas que se salvam porque só elas, penetrando na consciência ou âmago das coisas, sabem muito bem diferenciar o verdadeiro do falso, o real do ilusório, o bem do mal. Divinos rebeldes são, por isso mesmo, os adeptos. E a própria HPB, Helena Petrovna Blavatsky, recebeu esse título, a Divina Rebelde, conquistado pela sua eterna rebeldia contra o erro, a mentira, a ilusão, a falsidade, enfim, com que a maioria dos homens procura revestir a face externa das coisas, cuja face interna ou verdadeira cada vez mais se oculta. Então, veja só, se você é uma pessoa seguidor de coisas, seguidor de padrões, seguidor seja lá do que for, você está mal. Você não está conseguindo pensar por conta própria. A vida está aí precisando de todos nós. Sempre, como eu falei, o professor Walter está aí, eu estou aqui, e vocês todos que estão nos ouvindo estão aí também, nós estamos juntos. Estamos irmanados na mesma mente, no mesmo sentimento. Então, a gente faz aqui, fazendo uma egrégora, né? Cada um lutando aí com a sua nidana. Então, poxa, o que será que eu estou fazendo para a humanidade poder evoluir? Que valor que eu tenho? Como que eu posso contribuir com isso? Você tem tempo livre, não consegue pegar a Blavatsky porque acha que é difícil. É difícil mesmo. Mas é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora, você fala, eureka, meu Deus, estou conseguindo entender o que essa mulher falou. Um ser iniciado, que bebe na fonte, conhecimento Gupta Vidya, sabedoria iniciática das idades. Então, isso é o que faz a diferença de você viver uma vida completamente banal, uma vida totalmente instintiva, acorda, dorme, e quando começa a vida, acorda, dorme, se reproduz e morre. Gastou uma existência inteira para fazer a mesma coisa que todo mundo faz? Ué, mas qual foi a sua contribuição? Como que você contribui para isso? Se você souber uma coisa bem pequena, tá bom, reparte com o seu irmão. Você tem bastante, cria oportunidade para os outros, por que não? Você tem um conhecimento, ensina o outro que não sabe.
Então, nós estamos aqui a serviço da lei. O senhor Walter falou agora há pouco que sempre a divindade usa o que tem à disposição, tenta capacitar as pessoas para poderem puxar o carro da lei, né? Puxar o carro da lei. Então, assim, ele disse da questão da elite. Não é elite de gente que está na frente, não é no conhecimento mesmo, é na virtude, ser pessoa virtuosa. A pessoa que a escanda é forte, se preocupa com o seu semelhante, né? Nós estamos em fim de ciclo, Kali Yuga. Tudo que de bom e de ruim a humanidade produziu está aí escancarado, o espelho está aberto. Covid veio no pacote. Covid veio no pacote porque ele é um vírus. Então, ele é de uma natureza invisível e mata. O pior de tudo, mata. Agora você tem medo de morrer, mas o que você fez para contribuir para essa sociedade poder se tornar melhor, para que a gente possa viver aquela belovede, né? Viver numa aurora permanente, conforme é o destino da humanidade. O Brasil é o campo, o Brasil é a terra é o Brasil. Exatamente. Então, eu tenho aqui, que eu peguei aqui também, a gente, olha, uma coisa muito bacana, meus queridos irmãos, é o seguinte, o conhecimento não está só na eubiose. A eubiose, ele é o suprassumo do conhecimento, pelas cartas revelação. Mas a gente tem muito conhecimento espalhado por aí. Eu acabei de falar, o verdadeiro caminho da iniciação, ele é livre, qualquer um pode comprar. A Voz do Silêncio, pede no Amazon. Tem esse livro que é o Tao Te Ching. Tem muita coisa maravilhosa que, de repente, meu Deus, tive uma eureka. Aqui no Tao Te Ching, né, que é aquilo de sombra e luz. A sombra tem o pontinho de luz. A luz tem o pontinho de sombra. Nós não somos perfeitos. Se você disser que você é bom, você é mentiroso. Porque a gente só sabe se a gente é virtuoso através das pessoas. A gente não tem essa autoavaliação. Não nos é permitido saber. Você vai saber depois. Então, assim, como diz o professor, cumprir o dever. É justo isso? Isso é justo? Você tem que se colocar. É justo isso que eu estou pensando? É justo isso que eu estou falando? Pensando em termos de evolução coletiva, evolução humana. É justo? Às vezes não é justo, então não vale a pena fazer. Aqui no Tao Te Ching tem o poder invisível da vida. Tá tudo aqui junto com a gente. Do abismo de Tao nasce a vida. É mantida pelo poder da vitalidade, manifestada pela materialidade e completada pelo livre-arbítrio da vida. Por isto, os vivos veneram Tao, não por um mandamento obrigatório, mas pelo impulso do ser interior. Porquanto Tao dá vida a tudo, faz nascer e crescer tudo na primavera, nutre-o e conserva-o no verão, faz amadurecer e completa tudo no outono, e protege-o durante o inverno. É este o mistério da vigorosa vitalidade interior. Gerar tudo sem nada esperar dele. Servir a vida sem interesse algum. Promover tudo sem o dominar. Exatamente. Esse é o sentido, né? Eu só queria, para terminar, que nós já estamos já na fase final, né? Deixar bem claro que quando a gente fala de elite que vai conduzir o mundo para uma nova civilização, não é essa elite que normalmente nós entendemos hoje no mundo, né? Não é elite, qualquer tipo de elite que nós entendemos hoje, é elite espiritual. Quer dizer, aquelas pessoas que conseguiram entender que a principal ação que ela deve fazer é pelo bem da humanidade, pelo bem do próximo, né? Pelo bem do próximo. Então, isso aí é muito importante entender esse fato. E eu também acredito que a escola iniciática, de maneira geral, a escola iniciática não é um conhecimento de massa. Não é um conhecimento de massa. Tanto que a gente vê que a escola iniciática, quem segue as escolas iniciáticas são poucos, não são muitos. Mas eles têm um valor quantitativo, qualitativo extraordinário. Isso constitui a elite.
E a elite tem o poder de transformar todo o futuro da humanidade, porque ela vai influenciando, ela vai, através justamente do que nós estamos falando hoje, dos egrégoras, ela vai permeando a cabeça das pessoas, o pensamento, e vai produzindo modificações realmente impressionantes, né? Então, é por isso que é imprescindível a criação de cada vez mais pessoas com esse sentido que a nossa irmã falou, né? Justamente da percepção de corrigir os problemas que nós temos na humanidade, não é isso? Para tornar uma sociedade mais equilibrada, mais evoluída, e que faça jus àquilo que o nosso mestre fala, né? Principalmente do Brasil, né? Que ser jus, o Brasil ser uma semente de uma nova civilização. E essa nova civilização, inevitavelmente, vai acontecer. Inevitável vai acontecer. Vai haver uma separação. Claro que vai haver um julgamento, os julgamentos existem, há uma separação, uma depuração, né? Aliás, é dito por todos, por várias correntes, né? Que o Espiritismo, inclusive, fala isso, né? Que o planeta Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. E é o que está acontecendo realmente, né? É um processo Kali Yuga, que é a Idade do Ferro, mas estamos caminhando para um evento fantástico. Daí vem o próprio nome deste grupo chamado 3005, né? É isso? Canal 3005, porque isso se refere ao nosso mestre. Nosso mestre diz que no ano 3005 o mundo vai atingir um apogeu extraordinário de evolução, depois mais 10.000 anos vão se suceder em uma evolução espiritual muito grande. Isso faz parte do plano da divindade. Isso aí é irreversível. E as leis universais vão trabalhar para que isso ocorra de maneira irreversível. Eu acredito, nosso irmão Alain, estamos atingindo já o ponto final, né? Sim. Professor, eu queria só, antes de a gente ir para o encerramento, colocar no ar alguns comentários aqui para vocês sentirem como o pessoal está reagindo aí às colocações de vocês. Então, a nossa irmã Cláudia colocou maravilha à disposição, senhor Walter e Carol. Esse aqui não tem um nome, mas é do Facebook. Como é bom ouvir pessoas com autoconhecimento. A nossa irmã Fátima, a irmã da Carol. Boa noite, queridos irmãos. Amo vocês. O Milton Novaes. Boa noite, minha amiga Carol. Como sempre, muito determinada e inteligente nas suas colocações. Ausfaia, parabéns, Carol. Como sempre, nos trazendo muito conhecimento. A Ana Cristina, ela faz um grande comentário aí, ela fala que um dos grandes aprendizados que a iniciação nos traz é essa consciência de sermos uma hierarquia criadora. Daí a necessidade do autoconhecimento, vigilância e da nossa transformação interior para trabalharmos pelo egrégora de luz. A Claudinha, nossa irmã, verdade, senhor Walter, o livre-arbítrio é uma conquista e fundamental para o nosso estágio de evolução. E para finalizar, temos uma última pergunta aqui, que eu gostaria que os dois pudessem responder. Um minutinho, estou achando aqui. Aqui. Professor Walter e Carol, você acredita que o senso crítico de um ser humano que começa a perguntar sobre tudo, o que, quando e por quê, etc., é um caminho válido para a iniciação? Aliás, eu quero dizer o seguinte, nós ainda vamos apresentar, dia 22 agora, eu vou apresentar uma palestra, dia 22, eu me lembrei agora. Afinal, o que é ser livre pensador? O que é ser livre pensador?
A gente ouve muita gente dizer assim, eu sou um livre pensador. Mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Na verdade, existem duas vertentes. O pensador que é livre das opiniões alheias e o pensador, que é o verdadeiro livre pensador, que é o livre das suas próprias convicções internas, das suas próprios traumas internos. Isso só se adquire através do conhecimento interior, do autoconhecimento. Então, o livre pensador, ele chega a ser um livre pensador de verdade quando ele se torna um adepto. Aí ele torna-se um livre pensador. Ele está livre de qualquer influência de pensamentos externos e internos. Então, isso aí é o que eu posso responder para o irmão, né? Dizendo que realmente esse é o caminho da humanidade, né? O caminho de se tornar todos autoconhecimento e nos tornarmos livres pensadores de fato. Carol, tem mais um comentário aqui, ó. A Cláudia falou, poderia ficar ouvindo os dois por mais algumas horas. Você vê como tá. O pessoal não arrega o pé aqui. Muito obrigado. Continuamos. Então, eu agradeço bastante. Eu acho que nós conseguimos trazer alguns assuntos interessantes, importantes nesse caminho para a iniciação, que são as nossas experiências pessoais, e falar também um pouco sobre o caminho de iniciação, né? Porque, na verdade, assim, não é que um sabe mais, o outro sabe menos. Nós estamos em lugares diferentes. Então, a gente não sabe quanto que nós gastamos, às vezes, a nossa sandália nos processos evolutivos, né? E, às vezes, quantas vidas são necessárias para chegar num certo ponto. Quem olhou para algo diferente já está pronto para entrar no caminho da iniciação, né? Se a pessoa está insatisfeita, porque, olha, o que faz a gente mudar é a insatisfação interna, é a dor de estar vivendo uma vida bestial, de levar uma vida banal, onde a gente é controlado pelos impulsos, né? Pelos instintos, e você não consegue fazer uma pausa para meditação. Como eu disse, é das coisas mais bonitas que eu vi na eubiose, é a possibilidade de meditar sobre algo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Meditar sobre a plantinha que está nascendo. Eu comentava na nossa aula de astrologia, na quinta-feira, qual a sensação que eu tive quando vi o broto da orquídea. Gente, foi um impacto tão grande quando eu vi o broto. O broto tinha uma força tão extraordinária que eu fiquei chocada. A hora que eu vi, eu pensei, meu Deus, então imagine em nós quando você está sedento de conhecer alguma coisa. Porque assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Só que isso não é uma coisa de uma vez na vida. Aparece o tempo todo. O tempo todo. Porque você tá... Desculpa, senhor Walter, eu não entendi. Não, depois eu falo. Tá. Então, você, assim, quando você percebe quando você está pronto para um novo degrau, porque você consegue enxergar adiante. Isso era papel das religiões. Religar o homem aqui embaixo com a Gupta Vidya, religar o homem com a sua descendência, né? Então, assim, quem sou eu aqui nessa existência? De onde eu vim? Para onde eu vou? Para o mesmo lugar. O lugar onde brota o conhecimento, onde brota a vida, onde brota a essência, conforme eu li aqui no Tao Te Ching. Então, é nas coisas simples que a gente aprende, ganha alegria e fica feliz. Nas coisas simples, primavera, verão, outono e inverno. Como é que a natureza se manifesta, né? Eu entendi um pouco que o Eduardo perguntou, assim, toda pessoa que pergunta muito tem um caráter de preguiça, porque a pessoa que quer aprender, olha, só aqui nós já mostramos 4, 5 caminhos. Isso porque eu não falei dos princípios herméticos, que ali é uma chave, você pode passar 2, 3 existências só com aquilo debaixo do braço, comendo uma folha por vez. Então, se você quer aprender de fato, você já está lá grudadão no livro, está lá no YouTube, está estudando, está pesquisando. Quando pergunta muito, tem preguiça, não é um bom caminho perguntar demais.
A não ser que você já conheça um assunto e quer falar sobre aquele assunto com alguém que já conhece também, porque senão você fica sempre vazio. Você não consegue se encher de conhecimento, você que tem que buscar. A iniciação é assim, é você que você faz o seu caminho, né? Conforme você vai andando, você vai construindo o seu caminho. E uma coisa lindíssima é assim, a gente começa o mestre explicando. Aí você vai andando, né? De repente o mestre some. Aí você fica desesperado, vai andando assim mesmo. Quando chega lá no fim, não tem cadê mestre, não tem mais, já está dentro. Né? Exatamente. Aliás, Já queria tá fazer apenas uma É isso, gente. observação, Obrigada. meditando, só para terminar, meditando, a respeito, existe aquela afirmação de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas nós podemos entender mais profundamente da seguinte forma: quando o discípulo está pronto, ele começa a enxergar o mestre, porque o mestre está sempre do lado dele. O Exatamente. mestre está sempre do lado dele. Então, é citado na literatura iniciática, na eubiose é citado, né? Que às vezes a pessoa vive ao lado de um mestre a vida inteira e não percebe. Ela vive ao lado de um mestre a vida inteira e não percebe o mestre. Então, quando o mestre aparece, é que nem aquela história, né, de um grande autor, agora que eu não esqueci o nome dele, ele disse assim: não adianta correr atrás das borboletas, você tem que cuidar do seu jardim. Quando você cuida do jardim, as borboletas vêm. Não é isso? Então, é assim que foi. Então, esse é o problema da sintonia mental, da vibração mental. Né? Quando a vibração mental aumenta, a espiritualidade aumenta no indivíduo, chega um momento que ele começa a perceber o mestre nitidamente perto dele. Então, ele passa a ver o mestre, ele passa a sentir o mestre, diariamente, de segunda a segunda. Então, isso é a importância do processo da iniciação. E tanto que o nosso mestre fala, né, que o mestre indica o caminho, o discípulo segue sozinho o seu caminho, para depois, no final, ele encontrar o mestre dentro de si mesmo. Então, isso é muito importante, né? Maravilhoso. Meus irmãos, desculpa, professor, te cortar aí. O senhor quer complementar? Não, tudo bem, já complementei. Não, eu só quero dizer para vocês que está muito difícil a gente encerrar essa live, porque a conversa, a interação de vocês está tão boa que nossa audiência está se mantendo. Geralmente, quando a gente anuncia que estamos acabando, a audiência começa a cair, mas estamos tendo um evento ao contrário, que a audiência está aumentando e os comentários não param de chegar aqui. Vou ler só mais alguns. A Renato Ramos, acho que está a Patrícia, ela tá. Venerável irmão Walter é muito sábio e nos orienta com muita simplicidade. Ele estava na live do Venerável Leonardo. O Celso Lupe, Marilvia e Celso. Parabéns, Carol. Ficamos muito felizes em te ver tão bem. Saudades. Psicologia da vida. Parabéns a todos. Parabéns pela live. Meu mestre, Walter Teixeira Andrade. Bija. Um fraterno abraço para todos. Paz e luz. Marcos Tavolieri, do canal Psicologia da Vida. Tá chegando muitas mensagens aqui, mas infelizmente o nosso tempo já se estourou, né? Eu queria antes... Tá certo, professor? Carol? Ótimo, perfeito, excelente. Alguma palavra para finalizar? Alguma consideração final? Eu quero dizer assim, olha, sempre a pessoa nunca se colocar a menor, né? Caminho de iniciação, nós nunca se colocar menor, eu não entendo, eu não conheço, tal. A gente vai, tudo, para quem sabe um X, o 2x é difícil, então a gente está sempre sendo testado, conforme a gente vai caminhando, o teste é mais fininho. Então, às vezes você fala, puxa, estou tão bem e tal, de repente dá um escorregão numa coisa, você fala, puxa, parecia que estava resolvido e não está, porque falta alguma coisinha. Então, o caminho na Terra, a gente está sempre se aprimorando, sempre aperfeiçoando. Não desistir jamais de um caminho que pode te fornecer aquilo que nenhum lugar mais forneceu. Eu já estou há muito tempo na eubiose, já vi muitas coisas, vivi muitas coisas também, e eu digo assim, olha, todas as pessoas que estão vivas hoje, elas estão vivas por direito, ninguém encarna se não tiver o direito
de encarnar até como ser humano pela primeira vez. Muitas pessoas estão encarnando, só tem a veste humana por enquanto, mas também é mérito. Então, o não julgamento. É não julgamento. Às vezes a gente brinca, eu acho que quando a gente está brincando com algumas coisas, a gente dá risada, tudo, mas assim, nunca fazer um julgamento do irmão. O irmão é todo mundo que faz parte da existência, porque a gente não sabe o caminho da pessoa, não sabe o que a pessoa está vivendo. Então, é procurar, assim, se você não puder ajudar, não atrapalha o processo do outro. Né? Quantas vidas a gente já andou para poder chegar aqui, de repente, falar sobre a iniciação, falar sobre a obra, falar sobre o mestre. Né? Então, ter muita paciência com as pessoas, ter muita paciência mesmo. Assim, não se mete na vida alheia. Cuida da sua, do seu entorno, da sua família. Deixa as outras pessoas fazerem os caminhos delas. Não é assim, seu Walter? Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Aliás, é o princípio do livre-arbítrio, né? Isso é uma lei universal, né? Nem a lei interfere. A lei não interfere naquilo que nós fazemos. Ele dá absoluta liberdade. É claro que tem o livre-arbítrio, mas tem a resposta do karma, né? A pessoa pode ter um livre-arbítrio, mas tem a lei do karma que vai, evidentemente, a lei do karma não é para condenar ninguém, é apenas para auxiliar o desenvolvimento do ser humano, realmente, mas é um princípio universal. Aliás, o nosso mestre, para encerrar a minha apresentação, é isso? O nosso mestre, seguindo da mesma forma que Jesus Cristo falava, ele disse as duas coisas fundamentais para o ser humano: o amor e o perdão. Sem isso, não há possibilidade. Amor e perdão. Então, realmente, isso é fundamental no processo da iniciação, juntamente com o autoconhecimento. Né? Excelente, excelente. Carolzinha, só tem mais um comentário muito interessante aqui, ó. Rita Brasil. Como estou me sentindo, Carol? Muito feliz, admirando o broto que surgiu em mim ao ver esta live. Gratidão. Né? Olha que depoimento interessante. Sim, e o objetivo sempre é esse, o que o professor fazia, né? O professor fez muita mágica para poder despertar essa espiritualidade nos irmãos, né? E assim, quem vai na frente vai puxando os demais. Assim é nós, nas nossas famílias. Às vezes tem família que tem 2, 3 membros que são parte da mesma mônada, né? E às vezes a gente vai puxando no nosso entorno outras pessoas, que são nossos amigos, companheiros, tudo você vai puxando as pessoas com você pelo caminho que você vai trilhando e vai abrindo, né, caminho para que essas pessoas possam também entrar nesse egrégora, né? Que é uma egrégora realmente de construção. A gente nem fala que é bem, que é do bem, nem que é bom. É o que tem que ser feito. Aquilo que é justo não é bom nem ruim, é justo, né? Então, esse caminho, assim, você olha, estica a sua mão, ajuda a pessoa no que ela necessita, mas é assim, tem limite. Isso é o karma, isso é Saturno. Tem limite. Se eu avançar, eu não te ajudo. Você precisa pegar o livro e estudar. Você precisa meditar. Isso eu não posso fazer por você. Tem coisas que a gente pode fazer pelo outro e tem coisas que, além de não poder, não deve, sob pena da outra pessoa, da lagarta morrer, sabe? Já ouviram falar? Que a lagarta queria sair, está no sofrimento, querendo sair de dentro do casulo, a pessoa se compadece, vai, pega a tesoura e corta o casulo. Adivinha? Aquilo que ia ter vida morreu. Então, você, na sua boa intenção, causou um tremendo dano. Então, tudo tem limite. O limite é até onde eu posso ir com você. Daqui para frente você avança sozinho, né? Gente, muito obrigada. Estou muito feliz de ter recebido esse convite, de poder participar com vocês aqui. Para mim é uma felicidade imensa, né? Eu sei que nós estamos juntos e caminhamos juntos. É esse o caminho. O lugar é esse mesmo aqui que chama Brasil, é essa terra. Mas tem muita coisa ainda para adubar. Precisa adubar muito e nós estamos puxando e seguindo esse caminho também, porque também tem gente nos puxando, né?
tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, paz, amor, sabedoria na vida de todos vocês. Então, professor, muito obrigado pela explanação de hoje. Carol, muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui, né? Espero contar com você e com o professor Walter para outras lives, né? E já fica o convite aí para uma próxima. Professor, podemos encerrar? Foi uma honra muito grande ter a audiência toda dos irmãos, amigos, né? E, como eu sempre falo, no final, luz, paz e amor para todos. Obrigada. Boa noite a todos e até a próxima.